aí. Fernanda, então, bem-vinda. Obrigada, queria começar agradecendo, né, assim, pelo convite. Eu fico pensando que essa história da quarentena é um negócio muito doido, é um negócio muito diferente de tudo que a gente já viveu, mas está aí, de certa maneira, servindo para a gente se reinventar, né? A gente está próximo uns dos outros, seja do jeito que dá nesse momento, né? Mas isso é muito legal, isso é muito bacana. Bom, a ideia hoje é a gente começar conversando, contextualizando o papel do cuidador pré-Covid e pós-Covid. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga, eu estou há 11 anos aí à frente da Leveza do Afeto, cuidadores diferenciados. Eu formo cuidadores, os encaminho para trabalhar, mas eu não sou agência. Eu tenho contato com as 3 pontas do cuidado, com os cuidadores profissionais, com os cuidadores familiares, que são os filhos, e com os próprios idosos. Entendo as necessidades específicas de cada família e faço um plano de cuidado, assim, pensando, olha, na especificidade, assim, quase que um trabalho artesanal mesmo, de entender a necessidade específica e ajuda a família a pensar em todos os desdobramentos do cuidado domiciliar. Quantos cuidadores que ela vai precisar, qual que é o perfil específico desse cuidador, né? Assim, qual que é a escala de trabalho, a remuneração, a contratação e tal. Então, eu ajudo a família a pensar nisso tudo. Isso num esquema pré-Covid, né? Assim, quando a gente estava aí vivendo sobre condições de temperatura e pressão, né? Assim, vida normal. Agora, no pós-Covid, assim, e é muito doido, porque eu tenho um contato próximo com essas famílias, né? Você cria um vínculo, porque você entra dentro da intimidade, você fica sabendo de tudo. E é muito engraçado, eu sempre conto isso no meu curso de cuidador, né? Assim, algumas famílias chegam até mim e falam, Fernanda, estou desesperada, porque meu pai não aceita ajuda, minha mãe não aceita ajuda, até tá tendo risco de queda, é muito complicado, não aceita ajuda. Aí você vai lá, você conversa com aquela pessoa, você entende, né, aquele idoso, por que ele é tão resistente? Ah, Fernanda, vai entrar alguém aqui que tem um nível socioeconômico-cultural e vai mandar em mim. Vai entrar uma pessoa e vai comer toda a minha comida e vai me roubar. Então, assim, você tem contato com todas as intimidades, você cria um vínculo com as famílias. E agora, no pós-Covid, está todo mundo desesperado, né? Todo mundo desesperado. Por quê? A gente teve que ir fazer todo um processo de reorganização, porque antes você tinha escala e cuidador que vai e volta. E aí entra um monte de risco, né? Que é não só você ter que manter uma rotina de higiene e cuidado ali dentro da casa do paciente, que é um ambiente que você, ele, de certa maneira, ainda consegue controlar os filhos, né? Mas e aí, quando esse cuidador vai para casa? Então é isso que as famílias estão, assim, desorientadas. E o tanto que é importante falar com os cuidadores, assim, engajar os cuidadores e falar uma linguagem que eles tenham acesso, né? Assim, a coisa do vídeo facilita muito. Então, estamos aí, né? Assim, administrando. Né? Tem muita família que tentou dar férias para alguns cuidadores ou dispensou alguns, tentou diminuir a quantidade de cuidador. Sim. E tentou fazer plantões maiores, então fez escalas de plantão. Algumas conseguiram até o cuidador para vir passar a semana na casa. Isso que eu queria recomendar para todo mundo. Manter esse esquema de ficar lá interno a semana inteira e ter folga no final de semana. Sim, alguns estão conseguindo isso, nem todos. E todos têm tentado também fazer o esquema de arrumar alguém para ser o transporte, né? Ou vai de aplicativo, de aplicativo leva. Para evitar andar no transporte público, né? Porque então, não adianta você ter aquele cuidado dentro da casa, né? Tem o fora de casa. Fora ele chega, né? Que então, é super delicado. É muito delicado. O cuidador chega em casa e lá, na casa dele, ele não tem esses cuidados, né? Então, é uma coisa que a gente tem que orientar e as famílias ficam muito ansiosas com isso também, né? E muitas coisas também complicam com o paciente, porque às vezes quando muda, isso muda a rotina, né, Fernanda? Você teve pacientes que ficaram mais ansiosos com essa mudança da rotina por causa disso? Sim, as pessoas estão sofrendo muito, né, assim, até porque mesmo pacientes que
que são cuidados em casa, que não tem costume de sair muito, né? Assim, você tinha visita dos netos, você tinha visita dos filhos, né? Você tem um fisioterapeuta que vai domiciliarmente, você tem uma TO, e todas essas coisas, assim, como é um momento que está todo mundo muito tenso, então é isso, né? Assim, é uma mudança de rotina, por mais que esses idosos já não saíam muito de casa, assim, ainda está tendo mais restrição. A gente tem que tomar muito cuidado. Contato. Tem que tomar muito cuidado nesse momento para a gente pegar esses cuidadores como aliados do trabalho dos profissionais, multiprofissionais, né, que tem lá. Então, agora, mais do que nunca, eles têm que ser um braço para poder fazer o trabalho do fisioterapeuta nos dias que o fisioterapeuta não pode mais ir, fazer o trabalho do fono, fazer esses trabalhos todos. Então, assim, é uma coisa que as famílias têm que pedir aos profissionais, os profissionais têm que lembrar de fazer isso, e os cuidadores também têm que se propor e se esforçar nesse sentido, porque isso vai dar um diferencial para o cuidador nesse momento também, né? Então é interessante até para o cuidador que estiver preocupado com o mercado e tal, se ele se propuser a fazer isso, ele vai ter mais aceitação e vai ter mais mercado, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes ficam os profissionais, fisioterapeuta, outros, com medo de perder mercado ao treinar o cuidador. Mas é uma coisa que também não tem... É uma bobagem. Não, de jeito nenhum. Nada substitui, assim. Eu converso muito com os meus cuidadores no curso, assim, sobre a importância... eu brinco com elas, falo, larga a mão de ser a mocoronga, entendeu? Que acha que cuidar de idoso é tirar e botar o idoso do sol. Você está ali, e aí vem toda aquela questão da promoção de saúde. Você está ali, o profissional precisa ter clareza que ele está ali para melhorar a condição de vida daquela pessoa, né? Muitas vezes, assim, tem umas histórias muito legais, assim. Eu conheci uma cuidadora que foi cuidadora do Dorival Caymmi da Bahia. E ela ficava lá lendo literatura baiana e tomando um suquinho de cupuaçu e olhando para o mar. Então, eu converso muito com elas. Falo, olha, o trabalho domiciliar, ele tem 1000 possibilidades. Né? É um trabalho que pode ser muito rico, de muita intimidade, de muita troca. Mas tem que ter algo dentro do cuidador. Porque não dá para ser um embuste. Não dá para eu chegar para elas e falar, gente, você quer agradar o idoso, você chega lá e oferece para fazer um bolo. Não é por aí. É muito delicado. É uma sobreposição de áreas, assim. Tem que ter algo que é genuíno e verdadeiro do cuidador e tem que ter algo que tem que ter uma abertura do idoso, né? Então eu falo muito com elas, você chega numa casa, tem um monte de livro, essas pessoas gostam muito de ler, você pode se interessar, tem umas histórias de troca, né? E é muito legal, ainda mais nesses tempos, assim, de ficar dentro de casa. É aí mesmo que a gente tem que achar criatividade, as saídas criativas para o dia a dia. São nas pequenas coisas, assim. Como é que a gente pode enriquecer essa rotina? Como é que a gente pode deixar essa rotina menos ameaçadora, menos ficar lá na frente do jornal só escutando notícia ruim, achando que é o apocalipse zumbi, que o mundo vai acabar, né? Assim, porque isso traz muita ansiedade. E o cuidador pode trazer essa leveza mesmo agora, né? Essa distração, essa mudança de foco para coisas mais amenas. Mas o cuidador tem que se propor a isso também, né, Fernanda? E nem todos se propõem. Nem todos se propõem. É muito triste, é muito difícil, assim. Porque isso não é um negócio que você ensina, né? Isso é algo, assim, eu faço um trabalho muito com eles, assim, de sensibilização para o cuidado, de humanização para o cuidado, de entende, né, assim, presta atenção de quem que você está cuidando, a história daquela pessoa, nas mínimas coisas, né, assim, se interessar até, assim, passou por uma entrevista, foi entrevistado para começar a trabalhar, pergunta para aquela família, assim, quem que é esse idoso, o que ele fez durante a vida. Pergunta qual que é o lugar dele na família, entendeu? Ele foi o provedor, né? Você sabe foi que uma grande matriarca. Isso é muito importante. Isso é importante lembrar até para a gente médico, para todo mundo, não é só para o cuidador, não. A gente vê muito, até colega médico chegando às vezes, e fala assim, oi, vozinha,
né? Nossa, então assim, todos os profissionais que lidam com idoso, porque na nossa cultura o idoso é um sujeito inferior, né? Não tem essa cultura do respeito por quem ele foi. Então, acaba que pela bagagem. Não a se gente policiar, vive numa sociedade como dona da Sônia, juventude. delícia, dona Sônia Werneck, um beijo para a senhora. Boa, Sônia! Aí o seguinte, então, o cuidador muitas vezes chega nesse, infantiliza, não considera, mas não só ele faz isso. O fisioterapeuta, o fono, o médico, todos, o enfermeiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado muito, lembrar. Eu tive um paciente, assim, ele já tinha escrito livros, ele era super brilhante, então, maravilhoso. Ele tinha um tédio, porque as cuidadoras que a família arrumava para cuidar dele, na verdade, nem eram cuidadoras, é uma outra coisa que é muito comum ter. Mas eram as empregadas da casa que elas colocavam para fazer companhia, para cuidar. Eram promovidas, né, ali, a cuidadora, assim. Às que vezes é um sem uma formação. Também, né, Fernanda, isso? Acontece então, muito. Isso a gente pode falar daqui a pouco, mas só completando aqui. Então, o que acontecia? Ele queixava, ele falava que ele preferia morrer porque ele não tinha nada que fazer na vida. Porque a família, todo mundo trabalhava, ficava fora o dia inteiro. Ele ficava em casa sozinho, ele não estava enxergando muito bem mais, não podia ler muito mais, não estava mais com aquele interesse todo, e não tinha ninguém para conversar. Porque não tinha. Então, assim... Perde o sentido, né? Como é que esvazia mesmo? Esvazia, e não tem. Por que eu vou falar com ele assim? Faça, né? Tenha graça em viver, mas tenha graça em quê? O que ele gostava de fazer, ele não tinha como fazer mais, ele não tinha ninguém nem para trocar ideia. Que é o contrário, por exemplo, outro que é assim, filósofo, escritor, professor e tal, e que ele é muito legal, porque as meninas arrumaram uma terapeuta ocupacional para trabalhar com ele, por exemplo, que é uma pessoa sensacional, que é a Cláudia Nagem. Ela chega lá e ela fala com ele que ela está indo lá para ser secretária dele, ajudar ele a escrever um livro. E eles estão lá, ela grava, ela anota, e eles estão fazendo anotações. Então, assim, é um outro nível de trabalho. Num lugar de que ele ainda tem um saber, né? Assim, você bota ele ali num lugar de que é isso. Você tá chegando num ponto muito importante, que é a diferença entre o cuidado e a submissão, né? Você não pode levar a relação de cuidado como uma relação de poder. É muito delicado isso, assim, é uma linha muito tênue entre o cuidado e a submissão. Você tem que chegar ali naquela casa e entender aquele contexto. E tem umas histórias muito bacanas, assim, de uma idosa professora de português e as cuidadoras, ela começou a ensinar, a dar aula de inglês, a dar aula de português para as cuidadoras. Mas isso, assim, tem que ter. Eu até dou um toque nos cuidadores, assim, para eles. Claro que você vai lidar, às vezes, com idosos que tem um nível socioeconômico-cultural muito diferente. Então, ninguém está te esperando que você vai chegar lá e você tem que ter uma conversa páreo a páreo. Mas você pode ter curiosidade, você pode perguntar, você pode tentar aprender. E eu acho que é isso que faz o vínculo. É a relação de ouvir, de aceitar, de interessar e respeitar o outro, né? De entender que tem uma bagagem, de que tem valor. É valorizar mesmo, que é aquilo que você começou falando, assim, dessa posição de idoso, assim, de deixa ele aí vendo televisão, deixa ele aí quietinho. Quando não, né? Você pode melhorar a vida. É um outro vínculo, é uma outra maneira de se vincular, é uma outra maneira. E eu chamo muito os cuidadores na chincha, na responsabilidade de, olha, promoção de saúde, você está ali para manter aquela pessoa ativa, né? Se você melhora a qualidade de vida dele, se você gasta um pouco de energia com isso, assim, você melhora tudo, até para você. O trabalho é mais interessante para você, o idoso melhora a condição de sono à noite, melhora tudo para todo mundo. Mas tem que ter empenho, tem que ter esforço e tem que ter interesse. Tem que ter sentido e propósito. Eu tô aqui por quê? É tudo muito delicado, né? Porque cada um dá o melhor que tem para dar e é tudo muito específico. Porque às vezes o que funciona para uma família não é o terror e pânico da outra.
Por isso que é muito minucioso, e eu tenho muito esse cuidado na leveza do afeto, assim, de tentar entender esse contexto, engajar a família no cuidado, né? Eu não sei como é que é a sua percepção. Muitas famílias sentem muita culpa de colocar cuidador, como se elas tivessem, como se colocar um cuidador ali a tivesse eximindo da tarefa, né? E eu converso muito com eles, falo muito pelo contrário, nós vamos colocar um cuidador para facilitar a sua rotina, para você poder ter tempo de qualidade com o idoso, né? Chega a família para mim e fala: Fernanda, minha mãe é uma pérola, eu preciso da sua melhor, da sua cuidadora mais doce, mais afetiva, porque a gente, né, falou ok. E aí, e tem outras famílias que chegam para mim e falam: vou aproveitar que você é psicóloga, deixa eu te contar, minha relação com a minha mãe sempre foi péssima, a minha mãe caiu, eu preciso de alguém que não me julgue, que vai cuidar da minha mãe para eu poder manter a relação protocolar que eu tenho com ela, de ir lá levar compra, pedir bênção, almoçar com ela rapidinho e ir embora no domingo. Sem me julgar, você consegue? Você consegue entender o contexto? E sim, entendeu? E eu converso isso muito com as famílias, faço esse trabalho de acolhida da especificidade de cada família, sem julgamento, sem juízo de valor, e engajo o cuidador até nisso. O cuidador é a figura maravilhosa e neutra, que não tem nada a ver com isso, que está ali para resolver um problema, para entender a demanda da família, acolher aquele idoso na especificidade. Tem uma coisa aí muito importante do cuidador, que é a capacidade de adaptação à necessidade. Ele tem que entender aquele contexto e se adaptar. É muito engraçado, elas viram para mim e falam: lá na casa da dona fulana, eu fazia assim. Falo: você não trabalha mais para a dona fulana, você trabalha para outra família, cada família tem seu jeito, e o grande lance do cuidador é a adaptação. É entender aquele contexto que ele está inserido, ver o que ele pode dar de melhor. E nisso é muito importante as famílias instrumentalizarem o cuidador. Contar quem é essa pessoa, né? Uma dica que eu dou para os cuidadores familiares, para quem vai contratar o cuidador: claro que em tempos de Covid a gente tem que tomar muito cuidado com a rotina de higiene, com essas coisas todas, mas na parte emocional, perde um tempinho, assim, ganha um tempinho conversando com o cuidador, explicando quem é aquela pessoa, o que ela fez durante a vida, como é que é a rotina. Não só diagnóstico, prognóstico, principais intercorrências. Isso também é muito importante. Mas a parte emocional. Olha, tá muito deprimido porque, né, teve uma perda, assim, assado, não consegue mais. Porque cada perda do idoso é um luto, né? E as perdas não são só mortes de pessoas, né? E as perdas não são só subjetivas, né? Elas são... É a perda da capacidade de andar, perda do controle do esfíncter, assim, cada perda dessa é um luto, né? Então, explicar o contexto e falar: olha, eu acho que você pode fazer isso, eu acho que isso funciona, é a humanização do cuidado, né? Espera aí, deixa eu ler para você. Tem idosos que, infelizmente, foram adultos insensíveis e cruéis. E como isso pode impactar na qualidade de trabalho do cuidador? Ai, pois é. Isso é super delicado, né? Assim, tem esse lado mesmo. A gente também tem aí essa tendência a achar que todo velhinho é fofo, né? Não, não é. Então, é muito delicado mesmo. Eu já lidei com vários casos desse tipo. E no meu trabalho, assim, como eu tenho contato com as pontas do cuidado, a gente vai tentando aí fazer adaptação. Olha, aí o cuidador vira para mim e fala: Fernanda, mas é o cão chupando manga, tá muito difícil. Eu falo: olha, ele tá no papel dele. Tem uma fase ali também de teste. Ele tá te testando para ver se você sobrevive, se você vai dar conta dos ataques, né? Então a gente também faz aí esse contraponto. O cuidador tá ali, ele tem que sobreviver ao ódio, aos ataques. Eu tô falando até numa linguagem mais psicanalítica, né? Mas é isso mesmo, assim, ele tem que dar conta e ele tem que, de algum jeito, tentar fazer um vínculo, né? Como é que é a sua experiência? O que você sente, assim, desses idosos muito difíceis? Você sabe que tem uma coisa interessante? Ainda hoje eu conversei sobre isso com uma família, que normalmente, quando o paciente vem demenciano, ele perde aquela questão do controle, do traquejo social.
Então, normalmente, né? os que ficam difíceis são aqueles que já traziam isso lá de trás. Exatamente. Só não tinham esse comportamento porque sabiam ter uma polidez social. À medida que eles perdem, né, esse autocontrole, eles manifestam aquilo que estava lá dentro. Então, aqueles que eram doces, que eram como eram, eles afloram aquilo tudo. E aqueles que eram mais nervosos, mais mandões, mais irritáveis, são ainda mais irritáveis e mais difíceis nesse momento, né? E muitos que sempre eram ótimos até, mas era quem mandava e tinham uma dificuldade de aceitar ser mandado pelo outro, agora sofre horrores quando vê a casa cheia de cuidador, cheia de gente para querer cuidar da casa, dele, do parceiro. De repente tem um monte de gente mandando na minha vida, né? Assim, querendo ter controle. E é muito difícil isso, né? É muito ameaçador. Eu vejo a minha intimidade. Então, assim, hoje eu tive que falar com um senhor que eu acho que ele deve mudar do quarto da esposa. Aí ele falou, mas e ela não pode sair? Eu falei, bem, vai ser muito mais difícil ela sair, porque ela vai ficar muito mais agitada indo para um quarto estranho. O ideal era que o senhor saísse. Mas aí ele não tem outra suíte. Então, ou ele vai ficar num quarto sem suíte, ou ele vai ter que... Olha que coisa delicada. Fazer uma suíte. Aí ele isso é um cuidador, né? Assim, que entra aí nesse contexto, assim, de um casal que dorme junto há 50 anos. Já acompanhei vários casos desse tipo, assim. Eles dormem junto há 50 anos. E aí, um vai ao banheiro, né, no meio da noite, e aí cai no meio do caminho, e o outro levanta para ajudar, e cai os dois, e aí tem que botar o cuidador. Como é que faz? Tira um do quarto, né? Quando é o homem, assim, tira a esposa e coloca uma cuidadora lá dentro, né? Olha que saia justa. Olha que situação mais delicada, assim. O ciúme, a insegurança... É muito delicado, assim, é cirúrgico essas coisas. Você tem que fazer com muita delicadeza, com muito cuidado. E isso estressa muito as famílias, né? Mesmo quando põe o cuidador, mas vem e a família fica no sofrimento. Né? O que a gente já viu, eu já vi tanta família, que a família, o cuidador familiar, morreu antes do doente, exatamente porque isso é muito comum. Vem um monte de, né, não aguenta. E aí... O estresse, o autocuidado do cuidador, né? A gente tem que conversar tanto sobre isso. Eu mando todos irem fazer yoga, nadar, fazer qualquer coisa, mas é difícil, tem uns que não aceitam de jeito nenhum sair, deixar, porque acha que o cuidador deixa eu te contar um pouco da minha intimidade. Eu trabalho com idoso porque eu tenho uma avó, né? Eu sou louca com ela. Meu pai é médico, eu tenho uma avó de 90 anos, que é um negócio maluco. Eu vou te mandar uma foto dela, assim. Ela é uma fofura, um negócio incrível. E ela simplesmente tem 90 anos, cozinha como ninguém. Foi meu aniversário, a gente não encontrou, mas ela mandou um bolo de chocolate pra mim. O seu aniversário. Gente, hoje é aniversário da Fernanda. Isso, meu aniversário. Eu adoro aniversário. E ela cuida da irmã de 92. Ai, que lindo. Olha só. E a gente, assim, a dificuldade que foi para ela aceitar ajuda, para ela aceitar que ela não dava conta de tudo sozinha, o risco que era ela ficar lá sozinha, assim, foi muito difícil conseguir colocar um cuidador, né? Assim, tem idoso que, assim, nega. Uma questão também que a gente estava conversando mais cedo, né? A questão da conversa sobre profissionalizar ou não o cuidador, né? Que teve isso aí, andou no Senado, andou para todo lado o ano passado, e no fim foi vetado pelo presidente Bolsonaro, né? Em comum acordo. Com apoio do Conselho... Do Conselho de Enfermagem, né? Sim. Porque, na verdade, a conversa toda que existe em volta disso é que é necessário treinar melhor os cuidadores, né? Acho que a questão toda é que o cuidador, ele pode até ser uma pessoa que era trabalhador da família há muitos anos, porque, de repente, é essa pessoa que
o familiar que está demenciando. É baseado na confiança. Vai aceitar, confia, e é quem ele quer, porque é difícil aceitar uma pessoa estranha em casa. Então pode até ser esse, mas ele tem que ser treinado, sim, porque cuidador não é só uma pessoa que está do lado, né? Tem mais coisa para ele fazer, né, Fernando? O que mais que tem para ele fazer? Bom, sobre isso, assim, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque é muito importante essa questão da profissionalização. É muito importante para as famílias que vão contratar um cuidador saber quem é essa pessoa, se essa pessoa teve essa preocupação em fazer uma formação, né? Assim, é muito comum você fazer essa escolha, você promover a sua empregada doméstica, a sua figura de confiança, o seu motorista, que é a figura de confiança, que é a figura que você está acostumada a assumir as funções de cuidado. O que não tem o menor problema e faz muito sentido. Mas uma coisa que eu recomendo é, a partir do momento que você fez essa escolha, investe na formação dessa pessoa. Mas enfim, assim, o que a gente deixa para vocês? O que é muito importante? Não basta você ter um vínculo de confiança com essa pessoa. Ela precisa estar instrumentalizada para o cuidado. Ela precisa entender quando é um caso, quando está começando a perder a censura, né? O Alzheimer, por exemplo, a demência. Se a gente consegue fazer um diagnóstico a tempo, se a gente começa a perceber, né, a perda da censura, alguns pequenos sintomas que começam a aparecer ali, a gente consegue fazer uma intervenção antes que algo mais complicado, mais grave aconteça. E para isso, a pessoa precisa estar instrumentalizada. Ela precisa saber o que ela está fazendo ali. Então, assim, não tem o menor problema que essa escolha seja pautada pela confiança. Mas a partir do momento que você fez essa escolha, aproveita e fala, olha, é condição. Você tem que fazer um curso, você tem investe, instrumentaliza essa pessoa para essa. É uma boa escolha. Mas ela precisa ser feita com cuidado, né? Fazer estágio, aprender, fazer estágio em LPI, assim, para aprender a ter técnica, aprender a dar um bom banho. Porque, às vezes, uma coisa muito delicada é que você pega o idoso num estágio sem contar que ele vai evoluir, né? A gente lida idoso, o prognóstico, assim, mesmo que a gente dê o nosso melhor, o prognóstico ele é descendente. Então, você precisa se preparar para dar. Hoje você começa e assume o cuidado de um idoso, ele não está usando fralda, mas daí a um tempo ele vai usar. Então, você precisa saber, você precisa ter técnica. Então, não basta ter afeto, não basta ter vínculo, você tem que ter técnica. E também a técnica esvaziada de afeto também é complicado. Mas o ideal é que você tenha tudo. Que você tenha o vínculo, que você tenha a confiança e que você instrumentalize esse profissional para dar certo, para dar boa. Tem muito cuidador que faz aí uma coisa de deixar a família refém dele. Tem algo aí perverso nos cuidadores, assim. Eles fazem ali um jogo com a família que é como se só existisse ele, entendeu? As famílias ficam reféns do cuidador, quando não. O cuidador tá ali para resolver um problema para aquela família. E é difícil, né? Que tem um cuidador que é bandido mesmo também, né? Eu tenho uma amiga, tenho uma colega que descobriu que o cuidador dos pais dela estava colocando remédio para eles dormirem, coisa que parece coisa de filme, mas que era verdade. Isso não é raro, né? E mesmo, às vezes, o cuidador, que mesmo estando bem intencionado, mas às vezes teve uma formação tão precária que não tem noção. Às vezes, mesmo fazendo curso de preparo de cuidador, tem uma base... Mas aí é aquela coisa, tem gente que não tem talento, que não tem... Porque a base do cuidado, né, assim, para você ser cuidador, cuidar do outro é, de alguma forma, cuidar de você. Entendeu? É a ética do cuidado. Você tem que ter algo aí do cuidado dentro de você. Você não pode fazer isso. Aí nós entramos, assim, em questões básicas. Você não pode assumir esse compromisso com essa profissão porque, descobri que ser cuidador dá dinheiro. Conversei com alguém no ônibus, me falou que ser cuidador é legal. Não. Ou você tem, né, um vínculo. Você tem ali né, assim, é muito comum essa coisa de famílias de cuidadores, né? Assim, eu cresci vendo a minha mãe ser cuidadora, né? A minha família, porque pensa, de onde que a profissão surge?
Antes as famílias eram muito numerosas e você sempre tinha ali a filha, né, a cuidadora, que era a cuidadora dos irmãos, dos sobrinhos, ela geralmente não casava e ela assumia, né, o cuidado dos pais quando eles ficavam velhos. Aí tem toda uma mudança socioeconômica, né, das famílias diminuírem de tamanho, da mulher ir para o mercado de trabalho e desse cuidador familiar, essa figura que dedica a vida para cuidar dos outros, ela já não existe mais, assim, né? Então aí você tem que começar, e aí as famílias começavam a fazer isso, assim, a pegar alguém de confiança, a empregada, ou, né, mais antigamente, assim, tinha sempre aquela figura que era criada ali com a família, né? E ela ia sendo ali treinada, de certa maneira, para ser a grande cuidadora. Então tem toda uma mudança. E isso ainda acontece. Muitas famílias, né, assim, escolhem, pedem para a empregada doméstica tornar-se cuidadora. Ok, desde que ela seja instrumentalizada para isso. Ela tem algo ali do cuidado, ela tem algo dentro dela do cuidado. Genuíno, verdadeiro, né? E é isso que faz toda a diferença. Mas outro dia, aí eu tava numa casa, eu tava deixando a receita e a cuidadora tava ali perto da paciente. A cuidadora saiu de lá, veio aqui, pegou meu carimbo, falou: que carimbo interessante! Do meu lado, eu olhei para ela e eu falei assim: minha filha, solta o meu carimbo e chega para trás. Pelo amor de Deus, em plena época de isolamento social, de distanciamento, todo mundo falando para evitar, todo mundo ensinando, falando, batendo. Chega a cuidadora, enfia a mão num objeto que ela não precisava estar pegando. Quanto menos a gente pegar em qualquer coisa nesse momento, melhor é. E ainda vem em cima de mim, falar em cima de mim. O problema não foi nada comigo, não foi nojo, nada. Mas não era a falta de noção do cuidado básico, né, gente? Muitas vezes os cuidadores que estão no mercado não têm. Então esse é um problema que dificulta para as famílias também, né? Como é que a gente lida com isso? E acaba ficando muito caro para a família também, muitas vezes, preparar esse sujeito, né? Sim. Na verdade, para muitas famílias é caro contratar esse sujeito. Então a gente fica falando aqui de um mundo ideal, de uma coisa ideal, tem muita coisa legal, mas tem muita dificuldade também por aí, né? Bom, a dica que eu dou nesse sentido é o seguinte: até é muito interessante você, enquanto geriatra, ter essa sensibilidade de perceber isso, né? Assim, é muito importante a gente falar na linguagem que o cuidador entenda, para ele poder ser. Você tem que engajar o cuidador, né? Assim, você tem que é o tipo da coisa, assim, você tem que descrever para ele: olha, você consegue imaginar onde que esse carinho passou, minha filha? Para você estar aqui encostando a mão é o contato. Então tem que ter aí essa paciência, assim, você tem que explicar isso para as famílias, né? Assim, o que eu tenho visto? As famílias desesperadas com: aqui dentro de casa, a gente até já falou disso, mas só reforçando. Aqui dentro de casa, quando ele está trabalhando, eu consigo ter um controle da higiene, mas eu não sei o que essa pessoa está fazendo lá fora. Então você tem que ser pedagógico. Assim. Você vai andar de ônibus, você vai encostar sua mão. Porque o Covid é uma situação muito nova, muito delicada, né? Tem um pouco de negação da realidade, assim, até para a gente suportar, né? Então tem que falar com essas pessoas: olha, o contágio, por que não pode ter aglomeração? Por que você não pode vir de transporte público? Por que a gente tem que mudar a sua escala? O seu cuidado não tem que ser só quando você está aqui dentro da casa. O seu cuidado tem que ser quando você está fora da sua casa. Por que é tão importante? Você vai para casa no final de semana, mas não vai fazer churrasco na laje e tomar latão, não. É isolamento social. Porque num churrasco na laje, você se contamina e contamina a gente quando você vier para trabalhar. Então, com leveza, né? Assim, você tem que ir falando isso com essas pessoas. Tem uma linguagem acessível. Preste atenção no cuidador. O cuidador é a figura. Às vezes a gente olha para o cuidador, a gente não dá nada para ele. Mas ele sabe muito sobre aquele paciente. E quando você tem um olhar atento, né, assim, afetivo, você presta atenção nele, isso fica aí a dica
para os médicos, para os geriatras, para todos os profissionais da saúde faça um vínculo com aquele cuidador, tenha acesso àquele cuidador, converse com ele numa linguagem que ele vai entender. Do outro lado, eu também falo com os cuidadores, falo, gente, você vai ao médico, você vai acompanhar, você vai receber o médico, você vai receber o fisioterapeuta, você tem que ter toda a lista escrita dos medicamentos, você tem que, né, peça ao fisioterapeuta, peça ao TO instruções do que você pode dar, eu atuo aí nas duas pontas. Mas só voltando, para os médicos, para a galera da saúde, para os profissionais da saúde, gastem um tempo com os cuidadores, para os cuidadores familiares também, assim, né, o filho que contrata o cuidador, preste atenção, converse com aquela pessoa, engaje aquela pessoa nessa rotina de higiene junto com você. Esse assunto é um assunto muito delicado, que tem muitas nuances ainda para a gente conversar. Estamos aí nesse momento de Covid, de cada um, de repensar, né, toda a lógica do mercado, toda a lógica de serviços. E muito importante essa coisa dessa troca, da solidariedade. Então, estou à disposição, não só para fazer indicação de cuidador, quanto para ajudar no que for preciso, para trocar uma ideia, para conversar, para ajudar a pensar como é que nós vamos deixar a rotina dos nossos idosos mais leves, para repensar as escalas. Estou à disposição. Vai ser um prazer. Beijinho, Fernanda. Amei. Obrigada. A gente vai conversando. Tchau, pessoal. Todo mundo que acompanhou. Foi ótimo. Se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa a mais, mandem. Falem para os outros assistirem também. Acho que foi muito legal. Agradeço de novo mais uma vez, tá? E aí, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente converse a mais, qualquer dúvida, manda pra gente, tá bom? Sim. Nós temos o maior prazer em... Pode me convidar de novo que eu volto. Adorei. Tá bom, tá joia.